Abra a sua Bíblia, por favor, no tema que a gente tem. Eu vou procurar ser bem objetivo. Gálatas 2:20. Amém. As crianças, lá embaixo tem um ambiente muito abençoador para vocês. Amém? Pastor Ivo está aqui dando já a direção. Tem um ambiente agradável para vocês estarem. Todas as crianças. E esteja em oração aí, porque daqui a pouco tem um abençoado caldo verde, amém? Tá famoso esse caldo aí. Versículo 20. Paulo escrevendo aquela igreja, ou as igrejas daquela região ali, ele diz assim: fui crucificado com... Fique com a sua Bíblia aberta, vamos começar um pouquinho. Paulo não disse, eu serei, eu estou sendo. Ele disse o quê? Então ele está falando aqui de uma realidade de tempo. Ele está dizendo, esse momento que eu estou escrevendo para vocês, ele está falando de algo que está sendo novo na vida dele. E eu tenho certeza que vocês, desde ontem, já estão vivendo algo novo no casamento de vocês. Amém? Amados, nós estamos vivendo uma sociedade muito interessante, muito rápida, mas adoecida. É a sociedade que vocês já sabem, eu não vou malhar aqui, porque vocês têm conhecimento, é a sociedade da aparência sem essência. É a sociedade de que todo mundo tem que estar rindo todo o tempo, em todo lugar, mas na maioria das vezes estão sangrando por dentro e não tem coragem de revelar. Por quê? Porque a sociedade exige uma aparência que a pessoa não foi treinada para isso. Eu queria conversar com vocês sobre isso hoje. Paulo, ele escrevendo essas igrejas, ele diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Se tem uma coisa que a natureza lá adâmica, ela reluta, é para viver na gente. Você quer ver uma coisa? No trânsito, quem dirige aqui, tá fácil dirigir hoje em dia? Eu penso que só sou eu. Falei, Jesus, será que eu estou estressado? Mas o que é que isso tem a ver com casamento? É que no trânsito, você vê que as pessoas estão, uma está no celular, a outra está no mundo da lua, a outra está andando com o celular, tem uma calçada que tem 2 metros, ela deixa a calçada, vai no meio da rua. Eu fui apanhar minha menina ontem, na escola, e falei, filha, ora para o pai. O que foi, pai? Eu digo, agora, eu vinha na avenida, uma senhora, da idade de sua avó, com 3 sacolas, 2 aqui, e uma aqui, e ela com a deficiência na perna, mas com o celular aqui no outro, atravessando a pista. Falei, Jesus da glória. Mas essa é a sociedade que está sendo produzida dentro das nossas igrejas. Louvado seja Deus pela vida do pastor Ricardo ontem. Eu fiquei tão alegre, Deus sabe quanto. Eu estava ali sentado com o pastor Ivo, e ele falando, eu falei, Deus, que coisa boa. Hoje de manhã, o pastor esteve aqui, ministrou tremendamente, que coisa boa. Agora, querido, é o seguinte, o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós ouvimos? Queria eu poder ter estado aqui de manhã. Se eu soubesse, sério, eu tinha feito um esforço para estar aqui, porque eu preciso, porque eu quero crescer. Você pode dizer assim, eu quero crescer, diga. E como é que eu cresço? Não é só ouvindo. É ouvindo e diga assim, praticando. Então eu não vou pregar, eu vou aplicar algumas coisas para a nossa realidade, no sentido do tema. Paulo está dizendo, eu fui crucificado com... Dentro de casa, acontece só lá na minha casa, acontecia. Eu queria ter razão todas as vezes. Na maioria das vezes eu estava errado, mas eu queria ter o quê? E eu estou aprendendo de que a melhor coisa não é ter razão.
a melhor coisa é você viver em. Mas, pastor, eu não tenho sangue de barata. Não, não, é porque você foi crucificado com Cristo. Mas, pastor, ela vai fazer o que ela quer? Não, ela sabe que não pode, ela sabe, ela é temente a Deus. Amém ou não amém? Pastor Acocha, daqui a pouco também vai o parafuso para o outro lado, amém? Então, queridos, o que é que acontece? Nós somos homens, mas nós precisamos saber que a nossa razão é honrar. Diga assim, honrar. Só os homens, diga honrar. Eu estava viajando com Patrícia aqui para perto, pastor Ivo, e lá no hotel tinha na entrada uma porta daquela que gira de vidro. E eu estava com Clarinha, ela pequena. Patrícia tinha entrado já. Eu fiquei com Clarinha na mão. E quando a gente foi entrar naquela porta, tinha um casal. Aí quando eu ia entrar o casal, eu falei, não, por gentileza. Aí ele, não, por favor, pode entrar, por gentileza. Aí eu segurei Clarinha, eles entraram. Clarinha ficou olhando. Aí eu passei na porta, ela entrou e disse, painho. Eu falei, oi. Ele disse, nós dois podemos conversar depois? Aí eu olhei para ela, sim. Aí saí, Patrícia, mais tarde ela disse, painho, pode ser agora? Aí eu falei, pode. Você está rindo porque não foi com você. Aí ela disse, mas é só eu e o senhor. Aí eu disse, Patrícia, sai do quarto um pouquinho, a gente estava no hotel. Eu não posso ouvir não, é? Só acontece lá em casa. Aí eu disse que ela quer falar comigo. Eu peguei e coloquei ela em cima da cama, ali com os pezinhos. Ela disse, painho, eu digo, oi, eu posso conversar com o senhor? Uma coisa que eu senti no coração hoje. Eu falei, claro, Clara, o que foi? Seu papai, por que o senhor não é tão gentil com mamãe? Deixa eu terminar. Aquelas perninhas na cama assim, balançando. E eu, por que o senhor não é tão gentil com mamãe como foi com aquele casal? Aí eu, Clarinha, veja, não, pai, eu achei tão bonito. Eu parei, olhei para ela e falei, filha, você tem razão. Eu quero pedir perdão a você. Mas a partir de hoje, papai vai exercitar a honra com mamãe. A partir de hoje, ela, tá certo, papai. Eu vou estar observando, tá bom? Eu fui crucificado com Cristo, sim, mas eu preciso entender princípio no meu relacionamento com quem eu vivo. E eu saí. Eu, Patrícia, ela e Ricardo Henrique, do hotel. Quando eu vou entrar no carro, aí antes de eu entrar no carro, eu fui lá na porta onde Patrícia ia entrar, abri a porta para Patrícia. Aí Patrícia disse, foi que houve? Aí eu falei, não. Ela disse, o que é que tu tem? Eu falei, não, minha filha. E Clarinha do outro lado da porta, fazendo assim. Aí eu, pode entrar. Ela disse, tu tá bem mesmo, Ricardo? Eu digo, tô, minha filha, entre. Aí a gente foi conversando, tal. Cheguei na cidade onde a gente estava, parei o carro, corri, abri a porta. Patrícia olhou para mim e disse, o que é que tu quer, hein? Aí eu falei, não, minha filha. E Clarinha, ó, sabe por quê, irmãos? A gente quer ter razão. A gente às vezes quer viver uma irrealidade ou uma aparência, onde a gente precisa dizer para a gente mesmo, eu preciso morrer na minha natureza total, diga assim, total. Eu fui para a cidade, comprei algo e voltamos. Fiz aquele mesmo cerimonial, né? Clarinho olhando.
Quando eu cheguei no hotel, ela disse, Painho, melhorou muito, viu? Eu digo, rapaz, melhorou? Disse, melhorou. Mas eu estava tão vivo, tão eu, tão Ricardo, tão esposo, tão pai, tão que eu não estava vivendo a honra dentro de casa. Aí Patrícia deitou assim. Aí eu falei, Patrícia, eu peguei um creme, me lembro, Nivea. Aí peguei o creme para ela não ver. Irmã, botei aqui. Aí eu disse, ela, o que é? Eu digo, me dá aqui tua perna. E botei a mão. Ela disse, o que é que tu quer fazer com a minha perna? Eu digo, falei, calma. Disse, calma não, que tu está muito estranho. Desde de tarde que tu está meio estranho. Eu falei, não, me dá a tua perna aqui. Ela foi me dando. Quando eu botei a mão para trás, ela puxou a perna. Aí, irmão, até eu chegar, tirar o creme Nivea, pegar e passar na perna dela, foi, eu disse, tu tá bem mesmo, Ricardo? Veja, diga assim, princípios de honra. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Cristo faz coisas que para o mundo é loucura, mas eu estou junto com você crucificado com só os homens. Eu sei que vocês são homens que têm honrado muito suas esposas. Fica calada, viu, irmã? Nem dá um sorriso, nem um glória a Deus. Fica calada. Enquanto eu estou falando com eles, amém? Vocês têm honrado a esposa de vocês. Olha aí, os amém. Queridos, mas o nosso testemunho, ele expressa maior quem nós somos do que aquilo que falamos. Como é que nós temos vivido nesses últimos 30 dias como homens espirituais? Amém? Amém? Qual é a última vez que sua esposa, seu filho, entrou no quarto, olhou e disse, o que é que está acontecendo com o papai? Disse, por quê? Disse, mamãe, eu entrei lá e o papai está chorando muito. O que é? Disse, ele está orando. Por quê? Disse, por você e por mim e pelo seu futuro. Nós precisamos entender o princípio de honra com a esposa e entender o princípio de honra com a família a nível espiritual. Amém? Por que isso? Eu tenho aprendido, pastor Ivo, principalmente esse ano, eu tenho feito exercícios comigo mesmo, de honrar mais minha família. Nós como pastores, o senhor sabe mais do que eu, nós corremos tanto, honramos a família de todo mundo, e o senhor tem me ensinado isso. Honramos a família de todo mundo, e quando chega, a gente fica sem tempo às vezes. E esse ano eu tomei uma decisão. Parar para honrar a minha família. Mas eu quero continuar no texto que diz assim, já não sou eu quem? Se ele está dizendo já não sou, ele está dizendo que houve um tempo que ele era. Mas agora ele disse já não sou. A questão é que a gente se converte, a gente está na igreja, mas a gente continua sendo algumas coisas que a gente era antes da conversão. A gente continua sendo o homem que os pais da gente ensinaram que a gente tinha que ser. Que alguém disse que homem, para ser homem, tem que ser assim. Eu vim só compartilhar uma palavra simples com vocês, porque vocês já estão transbordando da graça e da bênção do Senhor. Mas eu vim compartilhar 3 verdades. Homens, honrem suas esposas na ação do relacionamento e na ação da autoridade espiritual em casa. Amém? Por exemplo, eu fui a um seminário, não sei se o pastor Ivo estava nesse seminário, o pastor Jeremias, da igreja de Belo Horizonte, pregou lá em Campinas. E ele pregou algo tremendo sobre nós vivermos uma vida de honra dentro da nossa casa, com as nossas esposas. Aqui não acontece. Mas você sabia que só o fato de você andar de mãos dadas, esse casal é jovem aqui,
Vem aqui, por favor, por gentileza. Vocês já tiveram palavra de bênção ontem à noite e hoje de manhã? Por favor. Aqui mesmo, aqui. Olha só. Levantou, já foi agarrando um na mão do outro. Foi ou não foi? Quantos anos de casado? Nem sabe. Peraí, fica aqui. Quantos meses? Você mesmo levantou, ela já foi metendo a mão ali. Amém? Sabe por quê? Isso dá para ela garantia, segurança, proteção e honra. Sempre que você for andar na rua com ela, nunca ande dando atenção, seja a quem for, até os filhos, mais do que a ela. Sempre lembre-se do que aconteceu hoje, nunca mais. Se eles esquecerem, você se lembrar do que eu vim falar, eu ganhei a tarde. Amém? Todo o tempo, aonde você estiver, como é que você vai andar com ela? Como é que você vai andar com ela? Agora, olha. Sabe por quê? Você está dizendo, olha, se acontecer alguma coisa, conte comigo. E quem estiver andando por perto, olhando um guarda-roupa desses, aqui o negócio é sério, né? Tem uns caras aqui meio... Está vendo que ela não é só casada, mas é que ela é uma mulher que o esposo honra. Amém? Eu queria pedir um favor, se for possível, sentado. Pega na mão do seu esposo, só na mão. Você acha que isso é uma coisa simples? Não. Fica um pouquinho segurado aí, só na mão. O pastor Ivo já está ali com a mão em cima, assim, ó. Deixa eu dizer uma coisa a você. Princípio de honra em casa atua no reino espiritual com princípios de bênção sobre a família. E eu e você, homens, liberamos o céu espiritual quando nós honramos as nossas esposas. Amém? Pode sentar, querido. Obrigado. Quem aqui tem 20 anos de casado aqui? Tem alguém aqui que tem 15 anos? Tem aí? Amém. 15? Amém. 16. Vocês viram? Está aí a mãozinha dada. Por que, queridos? Porque isso reflete, na verdade, quem nós... Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive. Queridos, antes de eu vir para aqui, eu tinha terminado de almoçar. Patrícia tinha que sair com Clarinha para resolver umas coisas. Eu tinha terminado de almoçar. O pastor liberou para eu vir agora à tarde. Eu terminei, o prato estava ali, a coisa estava ali. Eu ia botar na pia. Mas eu falei, não. Eu vou honrar minha esposa. Eu vou lavar esse prato em vez dela lavar. Isso é uma honra ou não é? Amém? Se nós começarmos a fazer as coisas pequenas, nós vamos começar a construir coisas grandes dentro das nossas casas. Através de quê? Da honra. Glória a Deus, foi uma bênção ontem à noite, foi uma bênção hoje de manhã, vai ser uma bênção hoje à tarde, vai ser um transbordar hoje à noite. Mas se eu pegar tudo isso e não colocar em prática. Certa vez eu estava com Patrícia no hotel. E ela tinha acabado de ter Ricardo Henrique. Alguns meses. E eu percebi que quando a gente ia para a piscina, ela não entrava na água na piscina. Ela ficava de toalha ali, de maiô, mas não entrava na água. E aquilo me preocupou. Os homens, por gentileza, diga assim, sensibilidade. Diga homens, sensibilidade. Precisamos ter. Já não eu vivo, mas Cristo vive. Então eu preciso agora ser um homem sensível. Cheguei em casa, uma semana depois, falei, Patrícia, o que é que está acontecendo? Falou, não, nada demais. Quando a mulher diz, nada demais, meu irmão, tem um baú que ela não quer abrir.
Aí eu falei, não, filha, o que é que está acontecendo? A gente saiu. Não, nada demais não, nada demais não. Nada. Levou uns 20 minutos, pastor Ivo. Daqui a pouco eu disse, mas meu amor, o que é que está acontecendo? Aí ela disse, você acha o quê? Eu digo, não estou achando nada, estou querendo só entender. Ela disse, você não está percebendo não? Eu falei, desculpa, Patrícia, não, o que é? Ela disse, você não percebeu não que eu ganhei um bocado de gramas aqui? Gramas, não foi nem quilo. Aí eu falei, meu amor, me perdoe, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A vida nossa não se realiza mais nas gramas que você ganhou. Porque se fosse baseado nisso, como está a minha situação? Ela disse, por quê? Eu digo, você ganhou aqui e eu perdi aqui. O que é que acontece? É que algumas coisas que para a gente era, mas agora eu já não vivo mais para mim. A minha vida é para lhe servir, para servir meus filhos. Então eu não vivo mais para mim, não é que eu não cuide de mim. Mas não se preocupe com isso. Com mais 6, 8 meses, Deus estava provendo, eu pude cuidar. E as gramas que ela tinha ganho, ficou lá sem grama nenhuma. A minha continua. Precisava nem dizer, pastor Yuri. Amados, porque nós, homens, é que damos direcionamento muitas vezes à casa. Nossas filhas vão olhar e vão dizer, pai, eu quero casar com um homem igual ou melhor que o senhor. Eu só quero um homem para namorar comigo que me trate ou igual ou melhor que o senhor trata manhã. Amém? Aí, amados, nós podemos dizer o tema, não mais, mas Cristo vive. Segundo ponto, querido, que eu quero conversar com vocês é uma das coisas que mais atrapalha a gente, diga assim, ego. Ego é uma coisa que atrapalha muito o relacionamento do casal. Aconteceu um probleminha, mas por causa do ego, não conversam. Aconteceu um probleminha, por causa do ego, um não chega para o outro e diz, olha, por favor, me desculpe, eu errei. Vou fazer isso não, pastor? Se eu fizer isso toda vez, ela vai querer... Não, cara. Bíblia em você, os humilhados serão... Se preocupe não. Quanto mais você se humilhar, mais Deus vai abençoar a sua família. Porque você está fazendo isso para quem você ama. Está difícil, hein? Você está fazendo isso para quem você... Queridos, o princípio da honra, ele se dá num processo de exercício. Você não aperta um botão, você ouve uma mensagem, agora não. É um exercício. E quando você toma essa decisão, essa catraca, ela começa a rodar de uma forma tão maravilhosa que o Espírito Santo de Deus lubrifica ela todo dia. Porque você tomou decisões que vai afetar o reino de Deus para glorificar Jesus Cristo na terra. Amém? Por exemplo, você já imaginou você chegar no shopping, quem tem 10, 15 anos de casado aqui, e alguém vê você saindo da sua porta, indo para outra porta, abrindo a porta para sua esposa, o povo para ou não para? Para ou não para? Pastor, o senhor vai parar onde? Eu vou parar no texto que eu vim trazer para vocês. Que ele diz assim, já não sou eu quem, mas Cristo vive. Pronto. Quando Cristo vive em mim, não são mais os meus direitos. Não é mais o direito dela, porque é Cristo que vive em mim. Você quer ver uma coisa? Uma coisa simples, que os homens... Mas pastor, só com os homens? Não, eu tenho mais, eu acho que uns 10 minutos já para falar com as mulheres.
Porque nós homens precisamos ser mais trabalhados. Nós precisamos ter tempo de oração, no sentido de clamar pelas nossas esposas e filhos. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas quantos de vocês já tiraram um dia, e nesse dia tiraram 30 minutos, 40 minutos para orar só pelo seu casamento, só pela sua família? Mas todos nós queremos ter uma família como? Feliz. Amém ou não amém? Uma família abençoada. Amém ou não amém? Mas tudo, irmão, começa quando não mais eu vivo e Cristo vive em mim. Eu quero convidar homens hoje a levantar um exército aqui nessa igreja, que vai começar pelas madrugadas, às 4, 5 da manhã, ao meio-dia, aonde tiver. Pastor, eu não tenho tempo, dentro do seu trabalho, vai lá para dentro do banheiro, como eu já fiz muitas vezes lá no canal 14, fechava o banheiro, dobrava meu joelho no processo, nas campanhas que eu tinha meia louca assim, de 21 dias, hora tal, pelo meu casamento, pela minha família. Eu quero convidar ou desafiar alguns homens a assumir um compromisso a partir de hoje. Eu vou ter um tempo exclusivo para orar pelo meu casamento. Porque é muito fácil. Eu tenho uma dificuldade no meu casamento, eu venho aqui para o pastor Ivo, venho aqui para a pastora aí, orem por mim, me aconselhem. Aí depois eu saio daqui, eu quero que a mágica aconteça, eu quero que a unção da solução aconteça. Ei, irmão, vamos ser realistas, por favor. Amém ou não amém? Eu tenho que vivenciar isso na minha honra, no meu princípio, no meu exercício, na minha casa. Então eu quero convidar aqui os homens a partir de hoje, depois de 2 mensagens que vocês tiveram abençoadíssimas, vamos colocar em prática aquilo que a gente ouviu nesses 2 dias, ainda vai ouvir hoje à noite, amém? Primeira coisa, eu vou ter um tempo exclusivo para orar pela minha família. Eu estava orando por Ricardo Henrique, pastor Ivo, há mais de 10 anos atrás, não, acho que diminuiu em 6 anos atrás. Pastor Ivo orou pelos meus filhos no acampamento, foi o nosso primeiro acampamento. Ele deu uma palavra profética sobre Ricardo Henrique e depois sobre Ana Clara. Vocês viram aqui no domingo que eu tive, ele esteve comigo. Veja a importância de nós que somos pais. Quem tem filhos aqui? Só levanta o braço assim. Quem tem filhos? Amém. Você sabia que nossos filhos, eles precisam mais de um olhar, de um abraço, de um tempo, de que muitas vezes, de que um pix? Amém? Eu estava com o Ricardo Henrique, passando uma situação, e eu percebi que meu filho estava entrando numa crise. E eu estava esperando que as pessoas se preocupassem com ele. Eu tive que parar na porta do banheiro. Sentei, conversando 40 minutos, ele sentado na porta do banheiro, do lado de fora e do lado de dentro. E eu pedi perdão a ele. Filho, perdoa, porque papai não teve tempo para dar atenção a você. Mas a partir de hoje, eu estou restaurando muita coisa na minha vida. Isso há muito tempo atrás. Há acho que uns 3 anos atrás, eu sentei com o Ricardo, ele, na primeira experiência de namoro, ele teve uma decepção, e aquilo prejudicou a vida do meu filho, e ele ficou com aquilo, e eu comecei a orar pela madrugada, eu comecei a me levantar e ministrar sobre a vida dele. E não rompia. Dava dia dos namorados, todo mundo saía com as namoradas para a igreja. Não, pai, eu vou com o senhor. Eu falei, bora. Não, pai. Teve um dia que eu falei, Senhor, eu consagrei meu filho a ti, ele é teu. Eu tenho andado na tua presença, tenho servido a ti. Eu quero te pedir que o Senhor mande
Porque existe, olha só, irmão, olha só. Hoje vai ser só um bate-papo com vocês. Olha só. Eu disse, Senhor, tu sabe que existe uma menina, uma moça, bonita. Amém? Tem gente que pede, depois Senhor, manda de qualquer jeito para o meu filho. Não. Senhor, uma menina bonita, serva tua, que tema a ti, que honre meu filho, que cuide dele quando eu não mais estiver. E comecei a orar. Um dia eu entrei no quarto dele, vou dizer, ele não está aqui hoje, não. Entrei no quarto dele, e aí, como é que está? Está bem, pai. Eu falei, bem não. Você está com 19 anos e você precisa namorar. Não, pai, eu estou numa boa. Tá, não, vamos conversar. Eu disse, quem é as meninas que tu tem conversado nesses últimos dias? Não, pai, eu digo, não, vamos abrir o celular aí agora. Quero dar uma olhada. Você tem que ter linha, diga assim, linha de comunicação com os filhos. O cara é bom para tudo. O cara honra todo mundo. O cara, quando chega dentro de casa. Mas o tema, eu não mais vivo, não vivo mais, mas Cristo vive. Quando ele foi passando assim, pastor Ivo, eu falei, para nessa aqui. Profeta, né, irmão? Amém ou não amém? Aprenda a andar com um homem como esse assim. Eu digo a essa menina, não me chame não, que eu não vou fazer isso aqui não. Viu? Essa menina, o que é que tem, pai? Como é que tu conheceu ela? Como é o nome dela? Aí ele disse, não, mas a gente não se fala não. Eu digo, ela é crente. É crente. Eu digo, que tipo de crente? Crente, né, pai? Eu digo, como? De que igreja ela é? Aí comecei a coxar. Aí eu olhei, eu digo, rapaz. Eu olhei, galegona, abençoada, bendito é o nome do Senhor. Entre em contato com essa menina. Eu e ele sozinho de noite no quarto. Vocês disseram, linha de comunicação, amém? Eles, pai, o que é isso, pai? Eu digo, o que é isso? É bênção. Eu quero ver você abençoado, meu filho. Em nome de Jesus, eu estou dizendo isso. Amanhã tu vai falar com essa menina. Mas pai, não sei quanto tempo que eu não falo com ela. Eu falei, chegou o tempo de você voltar a conversar com ela. Eu quero saber o seguinte, qual é a igreja dela? Não era da igreja, a igreja eu quero saber. Porque eu quero saber quem é o pastor dela, o que é que ela come, o que é que ela... Amém? Não, eu estava orando de madrugada há tempo, irmão. Resumindo a história, 2 dias depois, e aí, Ricardo Henrique? Estou vendo, eu digo, não brinque com o meu tempo. Por que eu digo? Eu tenho levado um tempo orando por você em 2 áreas. Na área emocional e na área financeira. Na área emocional, você vai romper essa semana em nome de Jesus. Eu estou profetizando isso sobre a tua vida, Ricardo. Ele olhou, mas tenha calma, né, pai? O Senhor, tudo seu é ligeiro demais. Eu falei, não. Já passou tempo demais. Não deu uma semana, eu estou na igreja, na sala pastoral, chegou ele com a máscara. Patrícia, ele leva a Patrícia sempre é assim, né? Patrícia, e entrou uma jovem, loura, com cabelo aqui assim. Eu digo, quem é essa, Ricardo? Aí ela sentou, ele sentou. Aí eu disse, sua mãe já está sabendo? Ela olhou para ele olhou para ela, e os dois olharam para mim e disse, está sabendo como é que é? Já conversaram, já resolveram, já. Aí ela, com a máscara, depois é que eu vim saber que eles não tinham nem começado a namorar, estavam só se conversando. Eu fui que antecipei o negócio. Ainda hoje a gente brinca sobre isso em casa. Mas olha, o que vale eu ouvir tudo se eu não colocar em prática? Com 15 dias, estava eu e Patrícia indo, pai, eu disse, Patrícia, vamos lá em Boa Viagem comprar um buquê de rosa para essa menina. Mas Ricardo, vai por mim, vamos lá. Quando a gente está em Boa Viagem para comprar um buquê de rosa, eu digo, liga para ele. Ricardo, fica aí, que a gente está levando um buquê de rosa. Ele, oxe, mãe, eu penso que não conheço pai nenhum, não é? Eu já estou aqui na casa da menina. Que era o dia dele pedir ela em namoro. Olha só. Ei, pai, mamãe,
vocês são profeta em casa. Já não vivo eu, mas Cristo vive. Quando eu fui conhecer a família da menina, eu voltei para casa emocionado. A avó da menina, dirigente do circo de oração. A mãe da menina, uma bênção, líder do ministério infantil. A menina, primeiro namorado. Aí eu digo, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu digo, ela na igreja faz o quê? Ministra de louvor. Eu digo, bem-vinda, Nazareno. Fui pregar há 1 mês, 2 meses lá na igreja dela. Foi a despedida dela, o pastor dela. Preguei lá e ele liberou ela. Hoje está lá ministrando louvor na igreja. Mas isso começa onde? Profeta, rapaz, igreja que tem profeta, começa onde? No quarto de oração. Eu vim deixar ele ontem em algum lugar, ela veio, Patrícia veio, e eu disse para ele, você ama essa menina? Amo, pai. Digo, você ama para casar, porque eu não quero você brincando com o sentimento de ninguém. Não, pai, a gente está namorando. Eu digo, bênção. Mas você tem sentimento com ela o suficiente para casar? Esse pai, se eu tivesse hoje isso, eu digo, vou tirar essa tua muleta agorinha. Você não precisa de apartamento, você precisa só de uma decisão. Se você quer casar com ela, você quer casar com ela. Aí ele olhou para mim e disse, nem pensa que eu vou lhe dar nada, porque eu não vou lhe dar. Já estou lhe dando muita oração. Ela está terminando medicina agora, em novembro. Eu quero hoje só conversar com vocês. Ele chegava para mim e dizia, pai, por que pessoas do mundo rompem na minha área da mídia? Eu tenho servido a Deus aqui. E eu digo, espere, você está semeando numa boa terra, você vai colher. Aí teve um dia que ele estava numa crise. Eu disse, Patrícia, por favor, deixa eu ficar com o Ricardo sozinho aqui. Ela disse, o que é que tu vai fazer? Eu falei, não, deixa eu ficar com ele aqui. Ela saiu, eu fiquei na sala com ele. Ele disse, qual é o teu problema? Não, porque eu não tenho um contrato, eu preciso de uma câmera e a câmera custa tanto. E eu digo, agorinha. Ele até disse, pai, não conta isso para ninguém não, porque pessoas não vão entender esse nível. Mas como eu sei que essa igreja aqui, a gente estava conversando sentado ali, que isso aqui é milagre, você vive de milagre, vocês creem em milagre, amém? E o que é que isso tem a ver com casamento? É que vocês precisam crer que milagres vão acontecer no casamento e nos filhos de vocês. Eu disse, depois de dar um tranca, eu digo, agora fecha os olhos. Ele o que? Eu digo, fecha os olhos, que eu vou começar a orar por você. Ele fechou, disse, pegue na máquina. Ele disse, como? Eu digo, feche os olhos e comece a pegar na máquina. Ele disse, pai, eu digo, pegue na máquina. Aí ele botou a mão assim, eu digo, feche os olhos. A Bíblia diz que a fé vem e ouvir a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não. Bíblia nos nossos filhos, amém? Ele juntou a mão assim, eu digo, pega ela na mão, rapaz. Estava eu e ele, Patrícia, eu digo, pega ela na mão. Pela fé, você está vendo essa máquina na sua mão. E ele começou a chorar. Eu digo, agora vire ela na mão. Ele começou eu digo, começa a dar clique nela agora, clique. Aleluia. E ele chorando, não é hora de chorar, agora é hora de viver o sobrenatural. E ele começou, eu digo, como é que ela é? Ele fecha os olhos, como é que ela é? Pai, eu digo, exatamente. As coisas acontecem primeiro no reino do Espírito.
traga à existência as coisas que você ainda não viu. Resumindo, cada hora tem um caldo verde top aí que eu sei. Menos de um mês, e não foi eu que dei. Deus abriu porta. E ele estava recebendo em casa a máquina que ele estava sonhando. Pai, ele pulou. E eu digo, isso não é nada demais para o Senhor. Ele tem muita coisa. Você só precisa exercitar aquilo que eu estou ensinando. Você tem fé. Exercite a sua. Nós não temos que nos preocupar de dar coisa aos nossos filhos. Temos que ensinar a eles fé. Exercitar fé. Porque foi isso que Abraão passou para os filhos, para os netos. Fé. É isso que esse homem de Deus me ensinou. Semeou um carro, semeou outro, semeou outro. Hoje pessoas chegam aqui, pastor, o que é que isso tem a ver com casamento? É que você precisa viver no seu casamento fé. Viver o sobrenatural. Vocês vão ouvir muitas palavras abençoadíssimas nesse púlpito aqui. Mas vocês precisam colocar em prática. Paulo termina assim dizendo: a vida que agora vivo no meu corpo, vivo como? Leia aí comigo. Vivo pela. Desculpa, irmão. Eu vivo pela. Você vive pela. Sabe o que é que acontece? É que a gente está vendo muitas coisas e a fé está se perdendo no mercado chinês. Eu vou comprar onde? Eu vou comprar. Ei, nós somos cristãos casados para termos fé de ver o nosso sobrenatural acontecer. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo aonde? No meu corpo. Vivo pela. O meu casamento é um milagre. A minha vida é um milagre. Há um mês atrás, eu fui almoçar com um irmão da igreja que me chamou. E eu cheguei no restaurante, próximo onde eu nasci. O rapaz me levou e disse: pastor, o senhor fala tanto desse bairro aqui. E quando eu estou terminando de almoçar, um rapaz olha para mim, disse assim: rapaz, você é filho de fulano, né? Aí eu falei: não, eu sou filho de Vavá, o motorista da CTU. Ele disse: não, rapaz. Você é filho de fulano, rapaz. Empresário tal. Aí eu falei: não, eu acho que você está enganado. Ele disse: não, você é a cara dele, rapaz. Você tem um irmão. Não, eu sou filho único. Saí. Vai fazer 8 dias mais ou menos. Fui para a despedida de um irmão que está indo para o Rio de Janeiro trabalhar na Petrobras. Fomos almoçar no mesmo lugar. Quando eu cheguei lá, estava o mesmo rapaz. Ele falou: rapaz, toda vez que você vem aqui, você me engana, mas eu vou na casa do teu pai essa semana. Eu saí daquele lugar, liguei para a Patrícia, conversei com ela. E ela disse: como é que você está se sentindo? Eu falei: um sentimento estranho. Ela disse: como? Eu digo: não sei, um sentimento de alegria, um sentimento de... estranho, Patrícia. Tinha um irmão perto, não podia muito ali me expor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu poderia ser o pior esposo do mundo para minha esposa e o pior pai. Porque eu vim descobrir há um mês atrás que meu pai, que faleceu há alguns anos atrás, não era meu pai.
E o meu pai, que é meu pai, não quis ser meu pai. Poderia ser um cara revoltado, eu poderia ser um cara que não demonstrava afetividade para minha esposa. Eu poderia, como disse minha sogra lá em casa essa semana, disse: meu filho, já que você soube, você tinha tudo para ser o que não presta. Eu falei: cada vez que você fala, Marley, eu vejo a graça de Deus, porque quando eu imagino que eu estava no ventre da minha mãe, estavam dizendo: aborta, não aborta, aborta, vamos abortar, não abortar. E no céu estava dizendo: esse aí não, esse eu tenho um plano para ele. Aborta, não aborta, aborta, não aborta. É melhor abortar, não vai ser não. Nesse aí não, nesse você não mexe. Esse aí eu tenho um plano exclusivo. Não mais vivo eu. Podia estar em crise. Não, cada vez que eu olho isso, eu digo: sabe, Senhor, como é que eu vou expressar a tua fidelidade, o teu amor? Minha esposa olhou e falou: o que é que você vai fazer? Eu digo: vou tirar agora um período de jejum, de tantos dias, se você concordar, de gratidão, que eu quero ter mais de Deus, porque eu podia hoje não existir, eu podia hoje ser um traficante, eu podia hoje ser qualquer coisa, e hoje eu sou um homem casado, pai de filho, pastor, servindo a Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida não é a morte, é a vida. Diga assim: vida. E a vida que agora vivo pela fé. Queridos, eu poderia aqui dizer para você, eu tenho muitos traumas. Eu sou uma pessoa, meu Deus, Jesus da glória, eu vou terminar. Eu tenho muitos traumas. Meu pai me espancava. Meu pai deu um murro em mim uma vez que estourou meu ouvido. Meu pai falava comigo, eu me urinava. Eu tenho muitos traumas. Eu não sei. Só sei uma coisa: que a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais por aquilo que fizeram comigo. Eu não vivo mais por aquilo que eu passei. E eu vivo pela graça que Jesus transformou a minha vida para eu ser um esposo e um pai. A vida que agora vivo, não mais vivo eu. O ruim é que já pensou um casal, cada um querendo viver a sua própria vida? Eu quero concluir dizendo assim: a vida que agora vivo, não mais vivo eu, mas vivo pela fé. Viver pela fé é poder chegar numa igreja como essa, num sábado como esse. Meu filho, a agenda dele, talvez para esse mês, não tem um dia, a não ser o domingo que ele deixa livre, que esteja livre, está toda agendada com trabalho. A namorada servindo a Deus. Clarinha, líder do ministério infantil. Cheguei em casa ontem, estava na igreja, cheguei em casa, minha esposa estava com o olho, meu Deus, foi o que aconteceu? Ela disse: eu estava orando aqui, Ricardo Henrique chegou, chamei ele para dentro do quarto, tivemos um momento profético, histórico, vai acontecer algo sobrenatural nas nossas vidas. E eu digo: meu Deus do céu, você está pronto hoje a viver? Não mais para você. Você está pronto hoje a dizer: não mais? É duro, mas é possível, porque eu posso dizer a você: é possível dizer não mais eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo, não mais vivo eu. Sabe, queridos, eu vim hoje aqui trazer uma palavra para você, mas também uma palavra de gratidão por esse casal que tem sido bênção na minha vida. Eu podia muito bem ligar, dizer: pastor Ivo, me desculpe, eu tinha esse compromisso, é uns 15 anos, há mais de 2 meses que esse pessoal pediu para eu marcar e tal.
Mas o que eu falei no início para vocês, eu não estou abrindo mão na minha vida. Diga assim, princípios de honra. Isso move o sobrenatural. Honrar homens como esse, casais como esse e casais como vocês. Eu estava em casa antes de vir para cá, quando o Ibsen liberou para eu poder vir, sentei no sofá e falei, Deus, eu só quero que tu me dê uma palavra, que ministre a um coração de casal. Eu vou sair dali grato a ti. Porque não é a quantidade, diga assim, é qualidade. Jesus estava diante do casal Filácio. Ele olhando, disse, os ricos tinham muitos, dando muito. Mas uma pobre viúva deu só 2 moedas. Jesus não olhou para a quantidade. E Jesus olhou para a qualidade da oferta que estava sendo entregue. Qual é a qualidade de vida que nós temos vivido como casal? Lá em casa, eu encerro. Tinha uns 3 canais de negócio de Netflix, Disney, lá em casa, né? Tô falando. Eu falei, vamos cancelar um bocado aí, por quê? Porque se a gente pegar metade desse tempo para a gente viver orando e buscando a palavra, eu acho que a gente vai ganhar mais. Vocês concordam com isso? Fica só um canal. Tem uns 4. Pode escolher aí qualquer um. Por quê? Porque eu quero dizer para vocês, eu disse em casa, eu estou num tempo de muita fome de Deus. E eu não quero mais, eu quero o tempo todo. Tem hora, pastor Will, que eu espero Patrícia dormir, para eu poder ligar, para ficar ouvindo mensagem, para eu me alimentar, para eu renovar a minha fé. Eu não quero viver mais da aparência, eu quero viver a essência, eu quero viver as promessas que Deus deu para mim e para minha casa. Não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Patrícia olhou para mim ontem e disse, terminou o jejum, né? Já vai fazer 7 dias. Vocês entenderam, né? 7 dias de jejum. Eu digo, já terminei hoje. Ela disse, graças a Deus. Eu digo, amém. Quanto tempo faz que você não tira um dia de jejum pela sua família? Pastor, jejuar pela minha família? Você não quer uma família abençoada? Quer ou não quer? A Bíblia diz que há situações espirituais que não se vencem a não ser com o quê? É muito bonito ouvir uma mensagem no YouTube. Meu Deus! Aleluia! Mas você começar a tirar um tempo e a sua família saber que você está sacrificando a sua vida para que a sua família viva um outro nível e a chave vire na sua casa. Porque você agora não é mais só ouvinte da palavra. Você é o quê? Você é o quê? Curve essa sua cabeça, por gentileza. Você pode pensar em algumas coisas que hoje à tarde, depois de você ter ouvido a palavra que ouviu ontem, que veio do trono de Deus, a palavra que veio da parte do Senhor hoje de manhã, o que você vai fazer com ela? Qual é a chave que vai mudar na sua vida depois desses dias? Deus tem os seus caminhos e são melhores e mais altos que os nossos. Pastor Ivo proclamou uma coisa, e Deus usou o pastor Ricardo, usou o pastor hoje de manhã aqui, porque Ele quer tratar com valores bem particulares na vida de vocês, e que só vocês sabem o que precisa ser mudado no princípio da honra, no princípio da entrega da honra no reino espiritual, e o princípio de dizer, não mais eu, mas a partir de hoje, eu vou viver pela fé, profetizando na minha casa,
que não é a sociedade, não é a política, não é o governo, não é a economia que vai dizer a qualidade de vida que eu vou viver. Serão os meus joelhos dobrados no meu quarto. Será horas e dias que eu vou passar clamando ao Senhor pela minha família. Eu queria pedir uma gentileza que só os homens ficassem em pé, por favor. Eu gostaria que você, onde estivesse agora, fechasse os seus olhos, levantasse suas mãos. E como um profeta na sua casa, um sacerdote, nós estamos vivendo o sobrenatural. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. Eu não sei como está sua filha, seu filho, mas eu creio em milagre. E hoje à tarde pode ser uma tarde de milagre na sua vida. Você pode ser o profeta desse milagre. Você pode ser a boca que vai se abrir para que esse milagre aconteça. E eu queria convidar você a orar agora, como um profeta. Quero convidar você para orar como alguém que tem autoridade espiritual dada por Deus, pela sua família. Agradecer a Deus pelo seu casamento. Orar por áreas que você sabe que precisam ser mudadas de chave, subida de nível. Como disse o pastor Ivo, as mensagens foram níveis lá em cima e você não pode ficar abaixo disso. Mas depende de uma decisão sua nesta tarde. Eu gostaria que você abrisse sua boca agora e começasse a orar pela sua família em nome de Jesus. Orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos. Comece agora como profeta a profetizar sobre a sua casa, e dizendo: Pai, eu abro mão de viver para mim mesmo e quero viver para manifestar a tua glória através da minha família. Eu quero honrar minha esposa, eu quero honrar meus filhos, eu quero que na minha casa comece um avivamento. Um avivamento começa com uma faísca. Você quer ser essa faísca na sua casa? Eu quero orar junto com você. Eu queria que você abrisse a sua boca agora e começasse a clamar pela sua família. Homem, você que é o sacerdote, você que é autoridade na sua casa, comece a clamar a Deus. Comece a invocar no reino espiritual que os céus se abram. E se for sobre a sua vida, você comece agora a dizer: Senhor, eu quero verdadeiramente estar crucificado e não mais eu vivo, mas em todas as áreas da minha vida, vem viver em mim. E a partir desse congresso, o meu casamento vai ter uma mudança de temperatura espiritual. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, homens que o Senhor conhece, o passado, o presente e o futuro. Alguns, ó Deus, quebrantados diante de Ti, alguns pedindo força porque não tem mais, alguns, Senhor, te pedindo cura nas emoções, e outros te pedindo: Senhor, me liberta, eu quero ser um novo homem a partir de hoje. Outros, Jesus, estão dizendo: Pai, me ajuda a colocar em prática tudo o que eu ouvi, hein? Pai, em nome de Jesus, que esses homens a partir de hoje sejam referências na sua casa, que eles sejam profetas, que eles sejam instrumentos teu para a glória do teu nome, servindo e honrando suas esposas e seus filhos, para que o Evangelho seja notoriedade através do testemunho da vida desses homens. Pai, eu declaro que as palavras que foram ministradas nesses dias não ficarão perdidas no ar,
serão palavras transformadoras na vida dessas pessoas. Homens, eu declaro hoje em nome de Jesus que o que vos impediam de vocês serem plenamente homens amorosos, honrosos, hoje, depois que vocês ouviram já o que ouviram e vão ouvir, eu declaro profeticamente, vocês nunca mais serão o mesmo. A mente de vocês estão recebendo palavra vinda do céu para produzir no casamento de vocês uma atmosfera do sobrenatural de Deus. Pai, eu quero orar pelos seus filhos, pela sua descendência nessa terra. Se há alguns que estão distantes, que nesta tarde o teu Espírito Santo possa estar ministrando para a glória do teu nome. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir para as irmãs ficarem em pé, por favor. Queria pedir para vocês darem as mãos. Num silêncio, você parar e pensar: o que é que hoje precisa morrer em mim? O que hoje eu preciso crucificar? Porque eu não quero sair daqui só com informação e conhecimento. Eu quero sair daqui com transformação da minha vida. Hoje, já à noite, aqui neste lugar, vocês já podem experimentar milagres daquilo que vocês ouviram ontem e hoje. Se vocês quiserem e disserem: eu serei esse agenciador do milagre de Deus na minha família. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esses casamentos. Quero te louvar, porque eu sei que as palavras que foram lançadas caiu em boa terra. Irá germinar frutos nesse casamento, nessas famílias. E o teu derramar do teu Espírito virá sobre eles, onde o que eles estão vivenciando aqui, seus filhos, seus parentes irão perguntar: o que está acontecendo nessa casa? E eles irão responder: eu ouvi e coloquei em prática a palavra de Deus, e a minha vida e a vida da minha família mudou. Pai, eu quero te pedir isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um abraço na sua esposa? Você pode dar um abraço na sua esposa? Um abraço. Dá um abraço. E como um homem de Deus e uma mulher de Deus, você pode profetizar sobre a vida dela. Você pode profetizar sobre a vida dos seus filhos. Amém. Glória a Deus. Tempo bom, hein, irmãos? Precioso. Eu tenho certeza, só de olhar para vocês, que esses 2 dias têm sido dias de transformação, de mudanças e de posicionamentos diferentes. Nada muda se você não muda. Não espere que Deus mude aquilo que você tem que mudar. Deus não vai mudar aquilo que você precisa mudar. Agora, quando você mudar o que precisa ser mudado, Deus vai agir na sua vida. Amém? Casamento não é uma instituição humana. Casamento é uma instituição divina. Portanto, precisa ser vivido no sobrenatural de Deus. Amém, queridos?